Eu sou Alessandro Matos, sou casado com a Cristiane Matos há vários e vários anos. Quantos? 5. Eu estou muito feliz. Mais para cá? Estou descentralizado? Eita. Espera aí, galera. Que o toque da Giovana atacou. Foi? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 4. Versículos 3 e 4. O que eu quero fazer hoje, a minha intenção é falar sobre dar uma continuidade, na verdade, à mensagem que nós começamos lá no Retiro, que foi pregada à meia-noite da sexta-feira até... que dia que era do mês? Dia 27? No dia 27 de setembro, à meia-noite. Quem estava acordado ainda? Porque, assim, existe uma diferença em estar presente e estar acordado. Tinha muita gente presente, mas eu suspeito que não havia muita gente acordada. Estava acordado, Rogério? Rogerão é... Tem jeito, filho. Então, o título que eu dei para a mensagem hoje... Depois de pensar por muito tempo, pedi... Gente, eu preciso de um amigo que seja bom em dar título para as coisas, que eu sou terrível. Eu sou horrível. Não, o ChatGPT é horrível, ele é brega. Eu tentei, ele não é brega. Ele falou assim, nossa, não vou nem... Gente, olha aqui, está aberto aqui. Eu perguntei para ele, falei assim, olha, eu estou com uma pregação aqui, olha o que ele me falou. Desmascarando a ilusão, a verdade da sinceridade. Brega. Vidas autênticas, além das aparências. Brega. A jornada da verdade, sinceridade e motivações. Brega. Corações revelados. Parece nome de novela da Globo. Então... Hã? Ah, zoado, pô. Então eu dei um nome tão brega quanto. Mas pelo menos fui eu. Então, o título dessa pregação é O que tem depois da sinceridade? Inteligência artificial nunca vai substituir o homem. Vai sim. Mas olha só. O que tem depois da sinceridade? Vamos ler o texto. Então, a minha proposta para hoje é ser uma continuação da mensagem. Não é ser simplesmente um... Eu estou usando essa palavra, mas eu nem sei o que ela significa exatamente. Mas eu sei que é o que significa o que eu quero dizer. Um disclaimer. O que é um disclaimer, galera que manja aí, pessoal? Hã? Sim, isso mesmo. Não ouvi. Mas é tipo assim, uma correção, alguma coisa. Tipo assim, olha, gente, vocês vão entender. Mas eu quero que seja uma continuação. Existe um caminho depois do que a gente encontrou no Retiro. E para quem não estava no Retiro, sinto muito. Mas, basicamente, o que a gente falou lá, eu preguei uma mensagem que se chama... Há aqui um lugar perto de mim. Então, baseado em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 21, logo depois de Moisés pedir para que o Senhor mostrasse a glória dele, o Senhor fala para Moisés assim, olha, é o seguinte, há aqui um lugar perto de mim. E daí ele começa a dar as instruções a respeito de como se daria essa interação entre ele e Moisés, que é uma parada que a gente não vê acontecendo de fato, mas a gente recebe junto com Moisés as instruções de como seria. Como eu falei para a galera no Retiro, eu não sei como é que foi, se Deus botou a mão, virou de costas e saiu andando, se ele ficou grande, botou Moisés dentro e a pedra dentro da mão dele e esticou a mão, ou, não sei, se tinha uma mão separada do corpo dele, eu não sei entender como que foi esse negócio de Moisés ver a glória de Deus pelas costas. Vocês conhecem esse texto? Mas existe uma coisa muito objetiva nesse texto que é há um lugar perto de Deus. O que eu quis dizer? A gente leu uma poesia da Alda Célia lá na ocasião. Cara, que lástima, né? É Adélia Prado, gente, vamos lá. Da Adélia Prado, que fala, eu não quero palavras para rezar, eu só quero ser um quadro bem na frente de Deus para ele olhar. Então a gente fala desse despir das nossas aparências, dos personagens que nós fizemos diante de nós mesmos, diante de Deus, de nós mesmos e do outro. E, consequentemente,
num caminho que já era calculado, a gente tem um despertar aí dessa sinceridade, né? E a gente começa a querer ser sincero de verdade. E muitas vezes por vias que não são vias da onde a gente deveria começar. A gente quer começar pelo final já. Então eu quero ir para esse lado. Todo mundo abriu Mateus 4? Mateus 4, versículo 3 e 4. Então, o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua igreja, obrigado pela sua misericórdia. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente se reuniu nessa manhã para cultuar o Senhor. A gente se reuniu nessa manhã para adorar ao Senhor. Nós respondemos ao chamado da Tua palavra, ao chamado do salmista que diz: adoremos, pois, ao Senhor. E é para isso que a gente está aqui, e a gente quer adorar o Senhor agora, por intermédio de responder a Sua mensagem, responder a Sua palavra. Para o Senhor tenha misericórdia de mim, para que eu não atrapalhe a sua pregação, para que eu não atrapalhe a sua atuação nos nossos corações, para que eu não me coloque na frente do Senhor. Então, apesar de mim, eu oro mais uma vez: Senhor, fale conosco, que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor, pela instrumentalização da sua palavra, que é viva, que é eficaz, o Senhor alcance os nossos corações e faça a obra que o Senhor sabe muito melhor que eu, muito melhor que qualquer um de nós, que o Senhor já está fazendo em nós. Em nome de Jesus, amém. Então, esses pontos importantes da pregação, eles são importantes mesmo para a gente ter um pressuposto para o que eu vou falar hoje. Só que hoje, enquanto eu estava procurando qual seria uma parada que eu pudesse ilustrar essa pregação, eu lembrei de um filme maravilhoso, que eu não sei se todo mundo assistiu, mas deveria, que se chama O Show de Truman. Quem já assistiu o Show de Truman? É o melhor filme do Jim Carrey. É o melhor filme do Jim Carrey. Quem nunca assistiu o Show de Truman? Nossa! Gente, tem que assistir os clássicos, poxa. Show de Truman. Eu já perguntei, Interestelar, eu já tinha perguntado aqui, quem não assistiu? Quem não assistiu? Pouca gente. Não, bastante gente. Quem não assistiu o 2 ainda? O 2? É um filme muito bom. Poderoso Chefão. Quem nunca assistiu Poderoso Chefão? Pelo amor de Deus, gente. A Lista de Schindler. Quem nunca assistiu? Que isso, gente? O Alto da Compadecida. Gente. Agora você puxou isso aí. Cultura nacional, tá? Eu gravei 2 episódios com o Breno ontem sobre cultura, sobre arte, para o Alecast. E, informação, o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, a Adélia Prado ajudou a... Então, aqui é cultura também. Mas o Show de Truman, para quem não sabe, se você não assistiu e você não quer tomar spoiler, cara, ele é de 1995, se eu não me engano. Se você não quer tomar um spoiler de um filme de 1995, tá atrasado. Não sei se é 93 ou 95, eu não tinha nem nascido ainda. Mas o Show de Truman é um filme com o Jim Carrey. E ele vive a vida pacata dele, ele está vivendo a vida normal, e é uma vida incrível, assim. Ele sai da casa dele, ele dá bom dia para os vizinhos, e os vizinhos são super educados, e ele vai para o trabalho dele, sempre no mesmo carro, pelo mesmo caminho, e ele trabalha, daí ele volta para casa, ele tem uma esposa, ele tem um melhor amigo, e a vida dele é aquela vida americana, aquelas casas sem muros, vizinhos todos educados, uma coisa maravilhosa. E a vida dele parece ser muito autêntica, apesar de ser muito pacata, apesar de ser muito, sabe, a mesma coisa todo dia, ela parece ser muito verdadeira. Tem coisas, ele experimenta de interações, de amizades e tudo mais que são muito verdadeiras. Só que, num determinado ponto, ele começa a perceber que as coisas, elas estão acontecendo de um jeito um pouco diferente, assim. Na verdade, ele começa a perceber que tem alguma coisa de errado acontecendo. Em um dado momento do filme, cai um holofote do céu,
Cai um holofote assim, pum. E ele começa a achar aquilo estranho, os vizinhos dele, ele começa a perceber, no meio da conversa, no meio do bom dia que ele está dando para os vizinhos começam a fazer um tipo de propaganda. Os vizinhos começam a olhar para um lugar que não é para ele, e ele começa a falar assim, o vizinho está cortando a grama, ele está cortando a grama, e o vizinho está fazendo alguma coisa, não sei se é uma mangueira que ele está usando, e começa assim, esta mangueira que tem um esguicho muito bom para você aguar suas plantas, e ele, sim, e ele não está olhando, ele está olhando como se fosse para uma câmera. E ele começa a perceber que os vizinhos estão fazendo uma propaganda. E a grande realidade, à medida em que ele vai descobrindo as coisas, é que o Truman, ele é um personagem, o personagem principal de um reality show que acontece desde que ele nasceu. Ele é a primeira pessoa que foi comprado, o primeiro bebê que foi comprado por uma grande companhia, e ele está dentro do maior, estúdio do mundo, e tudo que acontece na vida dele é encenado. A esposa dele é uma atriz, o melhor amigo dele é um ator, tudo que acontece ao redor dele é pura encenação. E ele começa a descobrir isso, ele começa a tentar quebrar os padrões, e de repente ele entra numa rua para não fazer o mesmo caminho que ele faz todo dia, daí entram uns 10 carros na frente dele, um engarrafamento. Aí ele tenta comprar uma passagem de avião para ir embora e fala assim, olha, a gente só tem passagem para daqui a um mês. E daí ele tenta ir para o mar, mas ele é traumatizado porque, num dado momento do reality show, mataram o pai dele no mar. Então, desenvolveu um trauma da água. Então, tudo o que aconteceu na vida dele é falso. E quando ele começa a descobrir que tudo que acontece na vida dele é falso, ele começa a fazer as coisas para tentar desmascarar aquela falsa realidade que tem ao redor dele. E assim como o Truman, assim como o Jim Carrey nesse filme, a gente vive uma vida, muitas vezes, que embora pareça real e sincera, ela pode ser enraizada em várias ilusões. E aí que vem aquela questão de criar personagens diante de Deus, criar personagens diante de nós mesmos e criar personagens diante dos outros. Então, ele acredita que ele está vivendo uma vida autêntica, mas aos poucos ele percebe que tudo ao redor dele é uma farsa. E talvez a pregação do retiro possa ter sido um gatilho, um pontapé inicial, para a gente perceber que, eventualmente, nós atuamos como esses personagens diante de Deus, de nós mesmos e dos outros. E eu sei que quando a gente começa a perceber isso, então, eu li esse livro, acho que não terminei de ler, mas eu li esse livro uma vez a respeito do impostor, e eu olhei para dentro de mim, eu fiquei num semi-desespero, assim, falando, tá, beleza. Mas se todas essas coisas aqui têm a ver com um impostor que eu criei diante de mim mesmo, um impostor que eu criei diante de Deus, um impostor que eu criei diante das pessoas, às vezes a mesma pessoa diante dos três, às vezes uma pessoa diante de cada. Eu falo, o que eu faço então? E a gente começa depois de perceber a verdade, a gente começa a tentar mudar as coisas de alguma forma. E quando a gente olha para o filme, o Truman ele desconfia das pessoas ao seu redor, das esposas. Ele só tinha uma. Da esposa, dos amigos, do ambiente. A diferença dele para nós é que ele realmente estava num reality show, onde ele era o personagem principal. A gente não está no reality show e nós não somos o personagem principal dessa história que está sendo contada. E quando a gente olha para dentro de nós, percebemos que a gente está encenando um personagem. Olha que doideira, o quão orgulhosos nós somos. Que a gente começa a considerar que esse personagem que a gente está atuando diante de Deus, nós mesmos e dos outros, ele é o personagem principal da obra. Ele é o protagonista. Então, a verdade que eu preciso revelar não é tanto a meu respeito, é a respeito dos outros. E nós começamos a tratar as pessoas que estão ao nosso redor como figurantes desse filme que é nosso. Então, quem tem que ser desmascarado é o outro. Então, a primeira reação, quando eu percebo que existem coisas na minha vida que são falsas, que existem coisas na minha vida que não são autênticas, que existem coisas na minha vida que eu só faço por fazer, que eu vivo no automático, a minha primeira reação, talvez, é tentar consertar isso consertando os outros. Só que, gente, as pessoas ao nosso redor não são figurantes de um filme onde nós somos os protagonistas. Não são. E por que esse é o caminho mais fácil, às vezes? Esse é o caminho mais fácil porque falar a verdade a respeito do outro é muito mais fácil do que encarar a verdade ao meu respeito. É ou não é?
A gente tem a tendência de tornar a mensagem uma arma que aponta para o outro, ou despeja sobre o outro minhas próprias projeções, como se eu realmente fosse o protagonista e os outros figurantes a serem desmascarados. É exatamente o que o ex falou em uma altura da mensagem dele, quando ele disse, acho que foi no começo, né? Que ele falou que nós ouvimos a mensagem e a gente pensa, alguém precisava estar ouvindo isso aqui. Lembrei de alguém que precisava estar presente aqui para ouvir essa mensagem, mas nós temos uma dificuldade dessa internalização e pensar que essa mensagem é para mim, a respeito da minha vida que está falando. Quando fala a respeito de um personagem, estou falando a respeito de mim mesmo. Quando a verdade começa a se revelar, o nosso primeiro impulso, muitas vezes, eu não estou falando que isso aqui é obrigatório, mas na maioria das vezes, é confrontar, ao invés de confrontar a falsidade dentro de nós, é projetar os erros nos outros. Então, o que a gente começa a dizer, então, a partir de hoje eu vou ser sincero. Então, a partir de hoje eu vou falar a verdade. A partir de hoje eu vou acabar com esse, eu vou dizer para as pessoas tudo que eu penso, eu vou dizer para as pessoas tudo que eu estou sentindo, e eu vou despejar em cima delas as minhas emoções. E o que começa a acontecer é que a gente começa a tratar as pessoas como esse depósito para o alívio das nossas emoções. E assim, gente, a primeiro momento, e eu não estou dizendo que isso é errado, tá bom? Eu estou só descrevendo um padrão que pode muito bem acontecer, se não já está acontecendo na vida de alguns. Mas quando o Truman ele descobre que o que está ao redor dele, que tudo que acontece na vida dele, que a vida dele é uma mentira, ele começa de forma muito desordenada, confusa, bagunçada, ele começa a tentar descobrir a verdade. E a gente faz a mesma coisa. Quando a gente começa a buscar uma vida autêntica em Cristo, a gente pode agir de maneira inexperiente, ainda apegado às ilusões e mecanismos de defesa que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Isso pode causar confusão, isso pode causar bagunça, tanto internamente quanto em nossos relacionamentos. É como alguém, é como uma criança que está aprendendo a comer sozinha. Vocês já viram aqueles vídeos que o pai ele começa a dar, não sei se algum de vocês já fez isso, mas que ele começa a dar uma garrafa de suco para a criança servir. Cara, que agonia daquele vídeo. Quando chegar o meu momento, eu não sei o que eu vou fazer, velho. Porque ela pega a garrafa de suco assim, ó. A criança pega a garrafa de suco assim, ó. Aí cai o suco. Aí ela começa a servir assim. Ela tem que servir aqui. Daí ela faz assim. E daí o pai está assim, ó. Só que parece que nesse método você não pode intervir, senão a criança não vai aprender, né? É isso? Que método que é esse, gente? Que de tortura que é essa? Bota água na jarra e deixa ela treinar, né? Treina com água. Vai botar o suco. Daí, tá bom, mas tá bom. Vai chegar a minha hora. Aí é aquela bagunça, porque a criança não sabe como é que bota o... Ele não tem coordenação motora, ele não foi treinado com coordenação motora. E a gente não foi treinado, a gente não aprendeu, muitas vezes, a maioria de nós não aprendeu ao longo da vida a ser genuíno, a ser sincero com os outros, com a gente mesmo. Então, quando a gente começa a fazer isso, é uma bagunça de fato. E precisa ser, ninguém vai se tornar maduro em fazer isso de uma hora para outra. Então, é normal que haja bagunça. É normal que você fale uma parada e aquilo te alivie, mas fira todo mundo que está ao redor. Isso faz parte do processo de ser igreja. Mais do que isso faz parte do processo de ser gente. Esse é o centro, acho que essa é uma das paradas principais dessa mensagem que eu tenho pregado. Para mim mesmo, inclusive, é ser gente. Parece que quando a gente vira crente, a gente deixa de ser gente. E quando a gente é convidado a morrer para o pecado, a gente entende que morrer para o pecado é morrer para a humanidade. Gente, tem coisas que são próprias da nossa humanidade, que não são pecado. A gente precisa saber o que é pecado. A Bíblia diz, pecado é a transgressão da lei. Transgredir a lei de Cristo. Desagradar ao Senhor. Quem define o que é pecado é Deus e não nós. É a Bíblia. E não nós. Não a nossa opinião. Mas é normal ter essa bagunça. A gente não está acostumado a fazer isso, a gente não aprendeu isso a vida toda, a gente não aprendeu como fazer.
A gente não aprende. Como é que faz isso? Como é que diz a verdade? Como é que eu me encontro quem eu sou ao procurar quem Deus é? E eu falei até durante a pregação, às vezes a gente pressupõe até como que é encontrar Deus, como que é conhecer Deus. E a gente entra diante de Deus com esse personagem que, para mim, eu acho que é a coisa mais grave de todas, porque é o passo zero. Eu me apresento diante de Deus e eu tento demonstrar para Deus que eu sou mais maduro do que Ele pensa. Ou eu tento fingir para Deus que eu estou menos ofendido do que eu realmente estou. Então eu vou tomar banho ou deito a cabeça no travesseiro, nesses momentos de mais reflexão. Eu começo a formular brigas dentro da minha cabeça com frases que eu deveria ter falado com as pessoas quando elas me disseram determinada frase. E eu vou e ganho essas brigas dentro da minha cabeça. Estou no meu território, sou um Pokémon da água, dentro da água. Mas eu não digo isso diante de Deus. Tá do jeito que você pediu, Giga? Você vai fazendo assim, ó. O que eu estava falando, meu Deus? Pokémon da água. Exatamente. Você ganha dentro da sua cabeça a própria briga. E daí tem um negócio, por exemplo, talvez foi uma coisa meio mal entendida, mas eu acho que a maioria de vocês... Quem já fez Escola One aqui? Quem não fez? A maioria das pessoas... Não, está meio empatado. Está meio empatado. Mas na Escola One eu lembro que foi a única apostila que a gente deu mole e não revisou. Eu não sei se eu ia mudar isso, se a gente ia mudar isso também, mas acabou pulando e acabou não passando por revisão. E tinha uma parte lá, você deu essa aula, né? Isso, que o lugar secreto não pode ser o muro das lamentações. O que isso quer dizer? Na linguagem de revelação do An. Que você não pode fazer do seu lugar secreto um lugar de, sei lá, tipo assim, de reclamação. Eu vou para Deus para reclamar. Como que é central? Não, central com essa é bom. Serviço de atendimento ao cliente. Serviço de atendimento ao crente. Então você chega diante de Deus no saque e você começa a reclamar da sua vida e tal, e você reclama, e daí você sai de lá aliviado. Eu acho também que não deve ser isso. Mas e quando meu coração está cheio de reclamação? Eu vou falar para quem? Eu vou ignorar isso? Tipo assim, quando meu coração está cheio de lamento, eu vou fazer o quê? Jeremias escreveu um livro inteiro. Inteiro. Lamentações de Jeremias. Se não pudesse fazer isso, ele apagava, colocava assim, celebrações de Jeremias, talvez. E seria um livro muito menor? Tem um poema da Adélia, eu não posso deixar de falar. Que ela fala assim, ó. A vida é mais tempo alegre do que triste. E eu concordo com ela. A vida é mais tempo alegre do que triste. Só que essa alegria ainda não é completa. A gente ainda tem questões a resolver. A gente vai ter questões a resolver até Jesus voltar. A gente ainda vai ter lamento, ainda vai ter reclamação. E é claro que o meu lugar secreto não pode virar um lugar onde eu só vou lá no saque e falo diante de Deus minhas reclamações. Mas, gente, eu falei disso no retiro. O Salmo 88, por exemplo. Tem vários, mas ele é um que termina assim. Ele termina... Deixa eu abrir até ele aqui. Deixa eu lembrar como que ele termina. Ele termina mó feliz, né? Salmo 88. Olha isso. Ele fala assim, ó, no 14. Por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito, prestes a morrer desde moço. Sobre o peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste os meus amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Salmo 89.
Não tem tipo assim, mais de repente, igual o Salmo 73, que eu estava com inveja dos ricos porque eles eram ímpios e continuava rico, mas de repente eu entrei no santuário e tudo ficou legal. Não, tem salmo que termina assim, ó. Você matou todos os meus amigos, me rodeou com terrores, eu estou doente desde de jovem, quando eu falo com você, você me rejeita, você não ouve a minha oração. Antes ele pergunta, será que o senhor não ouve, o senhor está surdo? E ele termina falando, meus conhecidos agora são as trevas. Valeu. É como se Deus não fosse aguentar a nossa sinceridade, né? A gente é sincero demais. Esse é o papel do Salmo 139 naquela pregação, Ele sabe. Ele sabe. Ele conhece. Então, apesar de ser normal ser uma bagunça, muitas vezes a gente não sabe o como. No entanto, o ponto que eu quero abordar hoje não é nem tanto o que nós falamos, ou o que nós fazemos, nem o como nós fazemos, mas o porquê nós fazemos. O porquê nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ser honestos. As motivações que nos levam a ser sinceros. As motivações da sinceridade. Então, o que a gente está entrando aqui hoje é como o Truman, ele descobriu que tudo era mentira e depois, no final do filme, ele consegue, ele atravessa o mar, o diretor quase afoga ele no mar, lá é uma tempestade, daí ele chega numa parede, ele percebe que é uma parede, ele sobe a escada, ele entra pela porta, o diretor fala com ele, o Christoph fala com ele, como se fosse Deus falando com ele ali, né? E daí ele sai do estúdio e ele vai viver a vida dele. E a gente não sabe o que acontece depois disso. A gente sabe que tinha uma mulher lá esperando por ele, que era apaixonada por ele e tudo mais. Mas a gente não sabe como foi a vida do Truman depois disso. E eu estava usando com o Giga, porque ele falou assim, cara, seria legal você falar disso. Daí ele pegou e encomendou essa pregação. Então... E ele falou assim, cara, eu acho que seria legal falar assim, qual que é o próximo passo depois da sinceridade? E a gente foi conversando, trocando ideia. Eu falei assim, cara, eu não sei se tem um próximo passo. Eu não sei. Eu realmente não sei se tem um próximo passo. Porque é um passo que a gente vai ter que dar ao longo de toda a jornada. De novo, de novo, de novo. Então não é bem uma parada de um passo, mas é claro que existe um depois de quando a gente descobre que muito provavelmente a gente está vivendo uma vida de impostor. O que é o depois? O que eu faço depois? Porque é uma jornada que está proposta, não é um encontro de uma vez, onde eu recebo uma unção de sinceridade, porque geralmente no mundo carismático acontece assim, né? As coisas se resolvem num passe de unção. E sim, Deus muda. Sim, Deus muda a vida das pessoas em um toque. Deus muda a vida das pessoas em um encontro. Deus muda as vidas das pessoas numa conferência, num momento de oração. Existem marcos na nossa vida de encontro com Deus que nos mudam para sempre. Mas a nossa jornada, ela não funciona de encontro em encontro, no sentido de eu tive um despertar aqui e daí eu volto a revisitar isso lá no outro encontro. Não, é de uma jornada que muitas vezes é de nada acontecendo. E você toma o pão, como que é o nome, Luan, de quando Deus dá o pão para Elias e fala, anda. Viático. Toma o pão e anda, que você tem que andar muito ainda. Então Deus dá um pão para você no encontro e ele fala assim, vai, anda. E esse caminho não é um caminho cheio de encontro com Deus, cheio da presença, e vai. Não, é um caminho. É um caminho muitas vezes monótono, que eu sobrevivo do pão que Deus me deu lá. Isso é ser real, gente. Real. Então, depois que o Truman descobre, o que vem depois disso? Vem a vida. E é isso que eu quero pensar. O que tem depois da sinceridade? O que tem depois que a gente descobre que algumas coisas ou algumas áreas da nossa vida são uma farsa? Eu despejo isso em cima dos outros. Eu dou simplesmente a minha opinião. É como se fosse um alívio emocional, né? É como se eu quisesse me descarregar emocionalmente. E eu despejo isso em cima dos outros. E eu fico bem, mas todo mundo sangrando ao meu redor. E aqui a gente entra no texto que a gente leu em Mateus 4, que é de Jesus
sendo tentado no deserto. Mas uma coisa interessante aqui. Numa outra oportunidade, por exemplo, em João 6, em vários outros textos nos evangelhos, a gente vê sendo narrada uma multiplicação de pães. Jesus faz pães. Eu sei. Não sufoca o artista. Jesus faz pães com as suas próprias mãos. Jesus faz pães para mais de 5 mil pessoas, porque foi contado, era 5 mil. Em outra parte, ele faz pão para mais de 7 mil pessoas. Mas quando Jesus está no deserto, igual a gente lê em Mateus 4, mesmo tendo o poder para fazer pão, mesmo sabendo que se ele mandasse aquelas pedras virar pão, elas virariam pão, ele se recusa a fazer. Porque quando a motivação para a ação era o serviço, era o amor e era o cuidado com o outro, com o desejo de realizar a vontade do Pai, Jesus fez pão. Mas quando o ato servia apenas ao eu, nascido de um impulso faminto e em obediência ao convite das trevas, Jesus se recusa a fazer pão. A diferença é só uma coisa: a motivação por trás da confecção do pão. Fazer pão aqui no nosso caso é esse ato de sinceridade. Jesus tem poder o tempo todo para fazer pão, seja no deserto com o diabo, seja no deserto com a multidão. E no momento que a gente descobre que a gente pode dizer a verdade, que a gente pode ser verdadeiro, que essa é uma possibilidade, que ninguém vai me abandonar por causa disso, é como se fosse dado um poder nas nossas mãos. E a gente começa a se acostumar com aquilo. Então eu posso dizer, eu tenho o poder de dizer a verdade, eu tenho o poder de ser sincero, eu tenho o poder de ser autêntico, de ser genuíno. Mas a pergunta que vem é: qual é a motivação por trás disso? Assim como Jesus tinha poder para fazer pão daquelas pedras, e escolheu não fazer, muitas vezes nós somos convidados a não fazer o pão, mesmo tendo poder e o direito de falar a verdade, principalmente em relação ao outro. Aqui eu estou tratando principalmente de falar a verdade em relação ao outro, tá bom? Falar o que eu penso não é nem a verdade. Porque aqui a gente entra num ponto muito importante, a diferença entre sinceridade e verdade. O meu direito, o meu poder de ser sincero com relação ao outro, o meu direito, o meu poder de falar o que está errado em relação ao outro, ou como eu me sinto com relação ao outro, muitas vezes esse pão deve ser feito, em outras ele não deve. Tudo depende de a partir de qual motivação você está fazendo o seu pão. Isso tem cheiro de essa pregação. Eu acho engraçado que eu estou entendendo. Mas, tem um autor que eu estou gostando muito de ler, ele diz o seguinte, olha só. Porque fazemos o que fazemos importa. Talvez até mais do que o que fazemos objetivamente. Tirar o tempo necessário para desacelerar e compreender por que fazemos o que fazemos deve ser nossa abordagem padrão ao seguir a Cristo. Desacelere. Pergunte ao coração, por que você quer o que quer? O que você está buscando? Porque simplesmente há momentos em que fazer o milagroso não é a coisa certa. Tire esse exemplo dos primeiros humanos em Gênesis 3. Só porque você tem alguma fruta em suas mãos não significa que você fez o que Deus pediu. Existe algo chamado frutificação tóxica. Temos feito isso desde o começo. Ainda existem muitos momentos em que fazemos o bem com o espírito errado, pela razão errada e com as motivações mal colocadas. Sim, Deus é gracioso, Ele ainda pode trabalhar através de nós quando agimos a partir de motivações sombrias. Mas à medida em que crescemos em maturidade, crescendo na semelhança de Cristo, é tarefa de quem segue o caminho de Jesus dar cada vez mais espaço à voz do Espírito para iluminar o porquê das nossas vidas.
Esse é um ponto muito importante. A gente pode até fazer as coisas de uma forma bagunçada, confusa, desengonçada no início, mas existe uma jornada de maturidade proposta para nós. A gente não pode fazer as coisas como criança para sempre. Se hoje, com 27 anos, eu não tenho a melhor coordenação do mundo, mas se das 10 vezes que eu tentar colocar um suco numa jarra, 9 eu despejar o suco para fora, existe um problema aí. Eu estou com um problema de saúde, eu preciso ver porque a minha coordenação ela não bate com a idade que eu tenho. Então, nós não podemos ser crianças para sempre. Estão comigo aqui? Esse ponto é muito importante. Então, primeiro, faz parte dessa jornada de maturidade que é proposta para nós, considerar nossas motivações diante de Deus. Às vezes, a gente despeja sobre o outro a sinceridade que nós deveríamos despejar diante de Deus. Uma espécie de alívio por descarga emocional, sem pensar nas consequências e sem considerar o outro como ser humano e mais, irmão, filho de Deus. A gente considera o outro como como é o nome do coisa? Do filme? Figurante. Esqueci o nome. A gente considera o outro como figurante desse filme que a estrela sou eu. Eu nasci para brilhar diante das câmeras de Deus. Então eu sou o protagonista, as coisas são ao meu respeito. Eu posso ser sincero e falar do jeito que eu quiser e jogar os meus sentimentos em cima de todo mundo, porque esse filme é sobre mim. A Star is Born, Lady Gaga. Não! Esse filme, nenhum de nós é protagonista. E sabia que existe uma síndrome, eu não sei como é o nome do síndrome, mas é inspirada no Show de Truman, que é a síndrome da pessoa que acha que é protagonista. E existem diversos casos de pessoas que têm esquizofrenia, que assistem o filme e elas vão para o consultório pensando que estão numa simulação. Então, é uma condição de fato. Do protagonista, né, que chama. Então, primeiro, existem coisas nesse processo de maturidade, à medida em que a gente vai aprendendo, existem coisas, não, todas as coisas, elas precisam ser consideradas antes diante de Deus. Gente, você está com raiva de alguém? Fala para Deus. Você está com sentimentos confusos com relação a alguma pessoa? Fala isso com Deus. E considera ouvir o que ele tem para dizer. Porque quando a gente partilha os nossos sentimentos com Deus, a gente não está falando com uma entidade estática que não responde. Ou que está simplesmente interessada em receber de nós uma oferta. A entidade recebe de nós a oferta e a entidade devolve para nós o que a gente quer. Não é trade, não é escambo. Porque essa é realmente, e até ser sincero com relação a isso, como eu falei no retiro, que às vezes a gente fala com Deus sem considerar que Deus é Deus. A gente fala com Deus sem considerar que Ele responde. A gente fala com Deus com mais fé nas palavras que a gente apresenta do que naquele que responde elas. Então a gente ora com fé na oração. Deus, se a minha oração não é boa, se as minhas palavras não são boas, se as minhas capacidades não são boas, a minha oração não vai ser atendida. Mas eu cumpro aquele rito automaticamente, sem esperança de ser respondido. Oração é conversa, é relacionamento e resposta, porque quem ouve é vivo. Quem ouve a nossa oração é vivo. Se importa, tem sentimentos, tem vontade. Ou não? Não tem. Tem sim. Segunda coisa. Mesmo tendo refletido sobre as minhas motivações diante de Deus. Beleza? Se a gente precisa de um passo a passo, é esse aqui, 1 e 2. Reflete a respeito das motivações diante de Deus. Mesmo tendo feito isso, ao ser sincero em relação aos outros, eu preciso considerar a possibilidade de ainda assim estar errado.
Porque a sinceridade não é o critério último da autenticidade. Sabe o que é? A verdade. E às vezes você pode até estar sendo sincero com relação aos seus sentimentos. Mas eles não são verdadeiros. E Ale, como é que eu sei que os sentimentos são verdadeiros? Porque se eu exponho essa parada do relativismo, né? Eu tenho a minha verdade. Não, você tem a sua sinceridade a respeito de como você está sentindo, como você entende as coisas. Como é que eu sei o que é a verdade? A verdade não é subjetiva, gente. A verdade não é assim, eu fui sincero com você, aí a outra pessoa dá opinião, e a opinião dela que está certa, ou a minha que está certa, porque a gente ficaria nesse embate para sempre e venceria quem tem mais retórica. Retórica. Retórica é insuportável. A verdade é indiscutível. Então, quando eu sou corajoso o suficiente para ser quem eu realmente sou, as minhas partes ruins e as minhas partes boas, para falar o que eu realmente penso. Nunca um ditado popular foi tão bíblico, né? Quem fala o que quer, tem que estar disposto, gente, a ouvir o que não quer. Porque não é porque você está sendo sincero com relação aos seus sentimentos que todo mundo vai falar assim, sim, eu estou com um sentimento tão poderoso. Eu estou sentindo no meu coração tão forte de evangelizar o diabo, porque eu quero que Deus salve o diabo. Queria compartilhar isso com vocês, pessoal. E todo mundo fala assim, nossa, ele está sendo tão sincero. Vamos dar força. É igual o menino começa a jogar basquete. Não sei que lá, federado. O moleque vem aqui jogando, driblando e tal. Airball. Não acerta uma cesta. E fala assim, não, eu vou gastar minha vida inteira aqui para esse menino, para virar um jogador de basquete. Não seria bom reconsiderar? Ou todo mundo vê assim, não, é isso mesmo, mano. Vai lá. Daí, de repente, quem que vai arcar com o desastre lá na frente? Vamos distribuir as possibilidades? Fazer um curso técnico? E joga, faz um Senai, joga um pouquinho. Diversificar a carteira. Porque vai que às vezes dá certo. Esse é o problema do Ramon. Passei, foi mal, gente. Mas todo mundo fica na genética, não sei o quê. Fala assim, Ramon, vai fazer um curso técnico, rapaz. Brincadeira, Ramon, vamos para outro assunto. É brincadeira, tudo piada, gente. Aceto, faixa preta. Deus abençoe vocês aí. Isso aqui é só para quem está... Então, a sinceridade não é o critério último de autenticidade, é a verdade. Porque se a gente fica sendo incentivado na nossa sinceridade, mas ela é falsa, nós estamos sendo cego guiando cego. E ambos cairão no buraco. A verdade vem do Evangelho, a verdade vem do Espírito, a verdade não vem da nossa própria interpretação dos fatos, a verdade é Jesus, Ele é a verdade. Então Ele é esse baluarte da verdade, Ele é esse critério, esse crivo, esse prumo da verdade, Ele é que define o que a verdade é, não é o que eu estou sentindo. Só que eu não posso esconder o que eu estou sentindo, porque se ficar dentro de mim, Tiagão falou na nossa reunião de líder de 242, ele falou assim, eu só consigo ser amigo de quem você mostra para mim. Eu só consigo discipular quem você mostra para mim. Então se você para mim é um anjo, eu vou discipular um anjo. Se você quer ser meu amigo, mas você não mostra para mim quem você realmente é, eu vou ser amigo do que você está mostrando. E muitas vezes as amizades não progridem porque existem faces ocultas.
Não coisas ocultas, eu não te contei um negócio. Não, mano, discorda de mim, pelo amor de Deus. Você nunca discorda de mim? Eu estou sempre certo. Não, mas você é o pastor da igreja. Nossa Senhora. Nossa Senhora dos evangélicos, desculpa. Você achou que era outra, né? Não, é dos evangélicos. Isso aí é catolicidade da igreja. Aí vem Paulo e fala assim, vamos lá, gente, deixa eu ensinar para vocês. Efésios 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Logo antes de falar das nossas relações, de nós sermos como juntas, a justa cooperação de cada parte, o edifício, aquele bem ajustado, sabe, as pedras que o Davi falou da construção, as pedras lindinhas, pedras, coisa. Ele fala, sigam a verdade em amor. A verdade é o crivo. Não a sua verdade, não a sua sinceridade, mas essa sinceridade exposta diante da verdade de Cristo Jesus. Então, quando eu exponho meu coração, eu preciso estar disposto a estar errado, porque se alguém abrir a Bíblia na minha frente e comparar a verdade que eu estou dizendo e a verdade que está escrita lá, eu preciso eu preciso me submeter, eu preciso abaixar. E é aí que está o problema, porque se a gente é sincero, a gente precisa ser humilde também, e a gente geralmente quer ser só sincero. Muito mais legal ser só sincero do que ser humilde. Ser humilde é muito difícil. Falar o que eu penso, falar o que eu sinto é mó legal. Ainda mais se não tiver consequência. Esse é o desafio, gente. O desafio não é falar a verdade. O desafio é falar a verdade e submeter tudo que eu falo ao Evangelho. É a verdade que está ali. E não vem para mim, porque Deus fala, tá? Deus fala com a gente, Deus não pegou laringite, Deus não está com a garganta inflamada, Deus fala ainda hoje. Mas você tem que avaliar a realidade desse seu relacionamento com Deus. Eu estava na fila do banco e Jesus me disse, e daí eu falei para ele. Aí ele veio e falou assim, não, passinho para trás na fila do banco. Porque vai cair o teto daqui a pouco. Daí eu fui e não caiu o teto. Daí eu falei para ele, como que o senhor falou que ia cair o teto? E não caiu. Aí ele me falou, não, é que eu estava falando com uma outra pessoa ali, você ouviu. Eu falei assim, cara, que maravilha. E daí Jesus falou assim para mim, então, olha, filho, o que você achou desse piso de madeira aqui? Você falou assim, não gostei muito. Eu falei assim, olha, eu vou trocar. Eu falei assim, não, mas eu gosto desse. Ele falou assim, então tá bom, então eu vou. E ficou uma conversa meio nada a ver com Jesus. Ele falou assim, que papo que é esse? Que papo que é esse? Às vezes você está falando com você mesmo, com sua própria cabeça. Porque, gente, ouvir a Deus é de verdade. Ouvir e obedecer. Tenho impressão no coração, ouvir uma voz audível. Eu nunca ouvi uma voz audível na minha vida. A Bíblia não fala que ouvir voz audível de Deus é uma experiência diária. As pessoas que ouviram a voz audível de Deus foi um evento aqui e outro lá. Mas que Deus fala nos nossos corações, que Ele comunica diariamente, que quando a gente se cala, Ele fala de fato, Ele fala as nossas emoções, Ele fala no nosso coração, Ele dá ordens. Isso é verdade. E Ele nunca vai dar uma ordem, Ele nunca vai falar um negócio que passe da moldura das Escrituras. Esse é o crivo.
Então a gente precisa estabelecer esse crivo. Eita. Para terminar, e a gente cear, eu quero falar da sinceridade compassiva de Jesus, que está lá em Mateus 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, a partir do 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Pausa aqui. Você tem noção do que acabou de acontecer? Jesus está chamando uma mulher de cachorro. Ele está falando assim: olha, eu tenho um pão. Ele está falando: tem um pão, não é para você, porque é para os filhos. Você, cachorro. Você, cachorro, filhos, não é para você. E segue o caminho. Das ofensas maiores que a gente pode ver na Bíblia aqui, dentro dessa linguagem, é porco e cachorro. Então Jesus ele usa, no Sermão do Monte, por exemplo, ele chama uma categoria de pessoas de porcos. Não dê pérolas aos porcos. Né? E ele chama outra categoria também de cães. Então Jesus está chamando um tanto de gente de porco e um tanto de gente de cachorro. E aqui nessa mulher está chamando ela de cachorro. Tem como ser mais sincero com isso? Jesus, minha filha está endemoniada, horrível, está terrível. Ele fala assim: não, aqui não dá. Vamos, a gente vai falando, a gente vai marcando. Não, Senhor, eu estou endemoniada, pelo amor de Deus, você está fazendo milagre. Eu assim, dá um jeito lá, que tá osso. Não queria, que eu vou ter que falar. Eu não queria ser sincero, porque eu vou ter que falar umas coisas que ela não vai gostar. Fala lá com ela. Não, Senhor, mas ela continua vindo atrás da gente. Faz o seguinte. Dá esse pão para ela lá. Era uma pedra, ele pegou e fez. Dá esse pão para ela lá, fala assim que vai ficar tudo bem, a filha dela vai melhorar, deve ser febre, essas coisas. Não, Senhor, mas a menina está virando a cabeça e andando na parede. Não, isso aí é virose. Dá um dipirona para ela. Faz o seguinte, fala para ela dar um dipirona, isso aí é normal. Passa rapidinho. Não, Jesus ele não se priva de ser sincero. Em nenhum momento. E quando Jesus é sincero, como ele compara a sinceridade dele com ele mesmo, ele nunca deixa de ser verdadeiro. O que ele está falando é verdade. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. E a mulher responde para Jesus: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Em Marcos vai falar: Mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou, e eu gosto de Mateus porque Marcos não fala isso. Marcos, a mulher fala e Jesus só faz um milagre. Ele não faz essa exclamação aqui. Em Mateus fala: Mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela foi curada. Jesus não simplesmente dá a opinião dele. Ouve a resposta da mulher e fala assim: não. É Jesus falando. O que ele fala é verdade. Mas o próprio Deus falando, quando ele ouve a resposta de uma mulher, ele fala:
Ele podia ter continuado e falado assim, não, eu já tomei minha decisão. Eu vim para os perdidos da casa de Israel, você não está entendendo? É isso. É 8 ou 80. Ou você é filho da casa de Israel, ou você é cachorro. Filho da casa de Israel, cachorro. Você é cachorro. Não entendeu? Rala! Quando ele ouve a resposta da mulher, não é que a mulher pegou Jesus na retórica, gente. Não foi o argumento dela que convenceu Jesus assim, agora você veio. Era isso aí. Começa com como, minha filha? Isso é retórica, gente. Jesus não está nem aí para a retórica da mulher. Ele não foi pego de surpresa, tipo assim, agora ela me pegou, vou ter que curar mesmo, senão vai ficar feio para mim na frente dos meninos. Mas o coração daquela mulher importava para Jesus. E o coração daqueles que estão ao nosso redor importa para a gente. Eles não são figurantes do nosso filme. Nós não somos protagonistas de um filme a nosso respeito. A gente não está num reality show, numa realidade simulada, onde todo mundo é de mentira e só eu sou de verdade. Se os meninos quiserem subir aí para a gente ir fazendo a ceia. Então, enquanto a gente ceia hoje, enquanto a gente partilha do corpo e do sangue de Cristo, eu queria que a gente meditasse a respeito dessa realidade. Que a gente unisse essas duas mensagens. E que a gente assumisse esse compromisso de ser de verdade diante de Deus, diante de nós mesmos, diante das outras pessoas e considerar que isso é uma jornada de maturidade. A gente precisa crescer, seguir a verdade em amor. E a gente precisa sondar as nossas motivações para saber quando fazer pão e quando não fazer. Quando é que é o diabo que está pedindo para a gente fazer pão e a gente tem que falar, rala, filho. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas até você crescer em maturidade, para ouvir alguém tentando te fazer pecar usando a Bíblia, que o diabo não está mandando uma rima para Jesus. Tipo assim, vou na improvisada agora para você. Se você não comer essa pedra, já era. Não, Jesus está citando a Bíblia para Jesus. O diabo está citando a Bíblia para Jesus. E Jesus fala assim, você saiu da Bíblia? Só que você está querendo usar a Bíblia para eu pecar. E eu te cito a Bíblia de volta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até você crescer em maturidade para saber como Jesus, vai saber que o diabo estava usando a Bíblia para ele pecar. Para incentivar ele a fazer uma coisa genuína. Que ele podia fazer e tinha poder para isso, e tinha autoridade para isso, mas ele escolhe não fazer, porque aquilo não glorificaria o Pai. Tem chão pela frente, gente, e a gente precisa assumir o nosso caráter de aprendizes, discípulos, peregrinos, crianças que precisam de leite espiritual para que cresçam até conseguir consumir alimento sólido. A gente precisa reconhecer o nosso estágio na jornada e de que ela dura por muito tempo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Se o pessoal quiser já ir se organizando para distribuir a ceia, então o mesmo esquema de sempre. A gente vai orar, a gente vai pegar os elementos e eu quero que você vá até alguém, 1, 2, 3 pessoas no máximo. Você seja sincero, você ore com essa pessoa, você ouça essa pessoa. Se ela quiser te falar algo, você fale alguma coisa, e nós consideremos isso diante do Espírito, diante da verdade, diante do Verbo, que é Cristo Jesus, e diante do Pai. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra realmente é viva. Muito obrigado, porque nós não somos os protagonistas desse filme. Esse filme é ao seu respeito. Santa Trindade, vós sois e vós sabeis.
Vós sois protagonista desse filme. Não é o nosso respeito. Nos livra dessa síndrome do protagonismo. Ao tomar desse corpo, ao comer esse pão, ao tomar desse cálice, ao beber desse vinho, que o Senhor nos lembre que esse filme não é o nosso respeito. Que nós não somos o Jim Carrey no show de Truman. Que a gente não descobriu a verdade, agora tem que desmascarar todos ao nosso redor, mas precisamos seguir a verdade em amor. Sonda o nosso coração e nos ajuda a sondar não só o que e o como, mas o porquê. Quais são essas motivações dos nossos corações? Nos ensina a fazer isso todos os dias. Quando a gente se cala e se aquieta diante do Senhor, quando a gente fala diante dos outros, nos dá o seu feedback, Espírito Santo, nos dá a sua resposta, nos permite considerar o que o Bonhoeffer fala no livro dele, que o Cristo na boca do outro é mais forte que o Cristo no meu coração. Que a minha opinião a respeito de mim mesmo, que os meus direitos a respeito dos meus sentimentos são válidos, são genuínos, mas que eu posso estar errado. Nos ajuda a ser sinceros e humildes como o Senhor. Sinceros ao ponto de dizer aquilo que é a realidade, de dizer que aquela mulher não era um dos filhos da casa, os filhos perdidos da casa de Israel, que ela era como um cachorrinho, mas que ao ouvir o coração daquela mulher, também é humilde. Você é manso e humilde, Jesus. Você é manso, sincero e humilde. Não deixa de falar a verdade, não deixa de ser verdadeiro, é a própria verdade. Mas quando escuta as palavras da boca de qualquer um de nós éramos esses cachorrinhos, nós somos esses cachorrinhos. E quando o Senhor ouve as palavras da nossa boca, Pai, por causa de Jesus, você nos ouve. Não era para a gente essa salvação, era para os filhos perdidos da casa de Israel. Mas eis-nos aqui, cachorrinhos feitos filhos, sentados à mesa, e o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve quando a gente está certo, o Senhor nos ouve quando a gente está errado. E o Senhor responde a partir da verdade, dessa palavra que é como espada de dois gumes, afiada, capaz de julgar os pensamentos do nosso coração e discernir os que são verdadeiros dos que são falsos. Faz isso com a gente hoje. Nos fortalece enquanto a gente vem aqui diante da sua mesa, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso espírito, fortalece o nosso homem interior, fortalece as nossas relações, fortalece a nossa visão em relação ao outro, a nossa visão em relação a nós mesmos, em relação ao Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento pela Tua palavra e pela Tua presença. E vem, Espírito Santo, enquanto participamos da mesa do banquete. Te pedimos isso em nome